Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês para falar do grande amor de Deus. Hoje, quarta-feira, mais um momento da palavra no programa Intimidade com Deus. Eu tenho plena certeza, plena convicção de que você vai estar ligadinho conosco, acompanhando essa programação, porque hoje tem recado de Deus para a nossa vida, para que nós possamos aumentar a nossa intimidade com o Senhor, a nossa intimidade com Deus. Porque na verdade, no final de tudo, o que importa é o nosso relacionamento com o Senhor, né? É o nosso relacionamento com o nosso bom mestre, e isso vai fazer uma total diferença na nossa vida, amém? Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, sempre uma alegria estar aqui com cada um de vocês para levar esse recado do céu para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, para que você possa entender, compreender os planos de Deus para a sua vida e experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a sua vida, amém? Que você possa ficar ligadinho conosco, mando já um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando, que Deus possa abençoá-los de todo lugar que você estiver, dos quatro cantos desse mundo, da onde você estiver acompanhando a nossa programação, que Deus abençoe você nessa tarde, que Deus abençoe você nessa rica oportunidade que Ele nos concede de ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, entender cada vez mais os seus planos para a nossa vida, para que a cada ministração, a cada palavra, a cada entendimento da palavra do Senhor, mais um véu é tirado e nós conseguimos aproximar e ver Deus na beleza da sua santidade, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa quarta-feira, que Deus possa falar ao seu coração. Hoje, quarta-feira, deixa eu dar o meu recadinho logo antes de nós irmos para o momento da palavra, tá bom? Hoje no programa, momento da palavra, momento de reflexão da palavra do Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, deixa eu dar o meu recado. Hoje é quarta-feira e na congregação Nova Aliança nós temos discipulado e hoje nós estamos com um tema interessantíssimo para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, né? Então você que tem dúvidas sobre esse assunto, você que não compreende muito bem, oferta ou não oferta, dizima ou não dizima, hoje nós estaremos lá, o nosso irmão presbítero Honório Guedes estará lá ministrando a santa e poderosa palavra de Deus, ministrando esse ensino para as nossas vidas, tá bom? Que Deus possa abençoá-lo e que você possa estar lá juntamente conosco. Você é o nosso convidado todo especial, a Congregação Nova Aliança, que fica localizado na Rua 11, esquina com a 40, no bairro Vila Cruzeiro, em Poção do Araguaia. E você é o nosso convidado a estar lá para ouvir esse importante estudo para a nossa vida, né? Dízimos e ofertas, tá bom? Então você que quer aprender um pouco mais sobre dízimos e ofertas, que você possa estar lá juntamente conosco para se deleitar nesse ensinamento da palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, vamos para o nosso momento da palavra. Hoje o nosso tema é pano de saco. Tá? Hoje o nosso tema é pano de saco. E você vai entender um pouquinho aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao teu coração nessa tarde. E nós já vamos para o momento da palavra. Então você que está acompanhando ao vivo pelo Face, já compartilha, já marca os amigos. Você que está pelo Instagram, marque seus amigos, compartilha essa mensagem. Tá? A gente sempre divulga aí no nosso Face, na nossa fanpage, no YouTube. A gente sempre compartilha as mensagens que o Senhor coloca no nosso coração para você estar ouvindo depois, meditando depois, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Hoje o nosso tema é pano de saco e a gente vai utilizar como texto base para a nossa meditação o livro de 2 Reis, capítulo 19, e a gente vai estar lendo o versículo 1, tá bom? 2 Reis, capítulo 19, o versículo 1. É claro que depois você, que já está acostumado com a nossa programação, vai pegar a sua Bíblia e vai ler todo o capítulo 19. E eu digo mais, leia também o capítulo 18, tá? Porque na verdade esse desafio, esse problema que o rei Ezequias estava enfrentando, começa no capítulo 18. Então que você possa começar a ler do capítulo 18 para você entender aquilo que nós vamos falar nessa tarde, tá bom? Então, leia o capítulo 18, capítulo 19 de 2 Reis, para você entender o contexto, amém? Então, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Hoje o nosso tema é pano de saco, e a gente vai fazer a leitura em 2 Reis, capítulo 19, o versículo 1, que diz o seguinte, já vamos para o momento da palavra, hein? Se liga aí, diz o seguinte, ó. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de panos de saco
e entrou na casa do Senhor. Amém? Vou ler de novo, é pequeno, né? Vou ler de novo para você entender. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Amém? Esse é o nosso, esses são os versículos que nós vamos utilizar como base, né, para o nosso tema de hoje, que é pano de saco. A gente vai, para você compreender um pouquinho o contexto da leitura do qual nós iniciamos aqui, nós fizemos, no capítulo 18, ele acaba nos informando dessa grande tristeza que o rei Ezequias enfrenta, de que ele chegou a esse ponto, né, de rasgar as suas vestes, se cobrir de pano de saco. E agora nós no capítulo 19, versículo 1, a gente vai ver que ele vestiu panos de saco, que era justamente um símbolo de lamentação e tristeza, era um símbolo de humilhação, vestir-se de pano de saco. Confiando ainda em Deus, Ezequias foi ao templo para orar e sacrificar. Quando os gregos eles estavam desesperados, eles tinham esse hábito de lançar tudo sobre os seus deuses, né? De lançar todo o seu problema diante dos seus deuses através de oração. E assim foi o que o rei Ezequias fez. Ele foi para o templo e, tendo chegado a um momento em que tinha esgotado todas as suas forças, ele deixou a questão agora inteira aos cuidados de Deus. A primeira coisa que ele fez foi ir diretamente à casa do Senhor, e lá ele levou a sua preocupação ao santuário, apresentou diante de Deus, na casa de Deus, diante de Deus, todas as suas aflições, todas as suas angústias, e é para isso que servia e que serve a casa do Senhor. Porque lá é um lugar de refúgio para a alma do aflito, cercado de perigos, e no qual ele já não via mais solução, do qual ele já não via mais um escape para a sua vida. O versículo do qual nós lemos, ele vai repetir a informação que é relatada em 2 Reis, capítulo 18. Mas aqui, a questão de Ezequias, ele faz algo mais. Aqui Ezequias se veste de pano de saco, e é acrescentado nesse versículo 1 justamente essa atitude. É apresentado e acrescentado esse momento de lamentação e de humilhação diante de Deus. Ezequias humilhou-se sob a potente mão de Deus. Sabe o que é interessante? É porque a Bíblia, ela nos traz relatos importantes sobre a vida do rei Ezequias. Ela vai dizer que foi o rei Ezequias que foi responsável pela restauração e purificação do templo, em um momento em que o templo estava abandonado, existia a adoração a outros deuses. A gente vai ver que ele restabeleceu a adoração ao Senhor e celebrou novamente a Páscoa. E a gente vai ver que ele reinou por 29 anos em Judá, sob a orientação do Senhor, sobre a orientação de Deus. E no capítulo 18, do qual nós não lemos, mas lá traz um relato importante, o capítulo 18, versículo 5, vai trazer uma descrição sobre o rei Ezequias, dizendo: não houve outro como ele, nem antes, nem depois, porque Ezequias confiava no Senhor. Amém? Isso aqui é o ápice para você compreender o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é pano de saco. É humilhar-se diante e debaixo da potente mão de Deus. É reconhecer que existe sobre nós um Deus poderoso, um Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que é grandioso, que pela sua palavra, pela sua autoridade, tudo que nós conhecemos se fez, tudo que nós conhecemos se criou pela ordem e pela palavra de Deus. Um Deus poderoso no qual faz a terra estábulos para os seus pés, um Deus poderoso que mede o céu a palmo, um Deus poderoso que coloca todas as águas na concha da sua mão, um Deus poderoso e grandioso que se faz pequeno para que nós pudéssemos o conhecer. Se faz pequeno por amor a cada um de nós e habita dentro de cada um de nós. O que eu quero que você entenda é que Ezequias servia a esse Deus poderoso. Ezequias era temente a esse Deus grandioso.
a esse Deus que tudo fez, que tudo criou, a esse Deus que constitui reis e retira reis do trono, a esse poderoso Deus que dá vida e tira vida, esse Deus que exalta, mas também abate, esse Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Ezequias era temente a esse Deus. Nós vimos, aí a palavra do Senhor vai trazer esses relatos de que Ezequias servia ao Senhor, era temente à palavra do Senhor, era submisso ao Senhor. E aqui que é interessante, ele temia e tremia diante de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus ordenava, mas isso não impediu de um momento de aflição do qual ele enfrentava, porque no capítulo 18, a partir do versículo 13, a gente vai ver que o rei Senaqueribe, ele vai se colocar agora às portas de Jerusalém, tentando invadir Jerusalém, e agora dá palavras de ordem, dizendo: quem vos livrará da mão do rei Senaqueribe? Ele já tinha vencido, esse rei Senaqueribe, ele já tinha vencido todas as outras nações, e agora estava diante de Jerusalém. E a palavra para gerar temor era: quem vos livrará? Que Deus vos livrará do rei Senaqueribe. E agora, essa palavra chega aos ouvidos do rei Ezequias. E sabe qual foi a sua atitude? De rasgar as suas vestes, de vestir-se de pano de saco e ir à casa do Senhor. Olha que ensinamento importante o rei Ezequias traz para as nossas vidas. Porque ele era temente a Deus, ele obedecia a voz de Deus, ele seguia os mandamentos, a ordem, o ensinamento, tudo aquilo que Deus ordenava, ele cumpria a risco, ele era temente à palavra do Senhor, e isso traz relato de que não haveria nem antes nem depois um rei semelhante ao rei Senaqueribe. Mas no momento de aflição, sabe o que ele fez? Se humilhou diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender e compreender nesses últimos dias. É interessante porque tem pessoas que se humilham diante de tantas outras pessoas. Tem pessoas que se humilham diante do seu patrão. Tem pessoas que se humilham diante das autoridades, talvez para receber algo na sua vida. Mas quando é diante de Deus, ele se coloca com dura cerviz. Ele se coloca arrogante. Ele se ensoberbece. Quando se coloca diante de Deus, é como se Deus o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, é que estivesse a serviço dele. É como se Deus é que tivesse obrigação de fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele manda. Tem gente que chega ao ponto de colocar Deus na parede, Deus contra a parede, dizendo: olha, você vai fazer isso por mim, porque eu fiz isso, e agora você vai fazer isso por mim, como se Deus tivesse obrigação, como se fosse um Deus servo e não um Deus rei dos reis, como eu conheço, como se fosse um Deus submisso e não o Deus onipotente que a palavra de Deus me diz que é. Eu acredito que nesses últimos tempos, sabe o que está faltando para muitos de nós? Humilhar-se diante de Deus, vestir-se de pano de saco e se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. O que falta para muitos é sabedoria, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que está faltando nos últimos tempos é a humanidade reconhecer que existe um Deus que está acima deles e não abaixo, para cumprir todos os pedidos, para realizar todas as petições, ou para alguns realizar as ordens que eles dão para Deus. O rei Ezequias, ele era temente a Deus, ele servia a Deus, mas no momento de dificuldade, ele não subiu ao templo para colocar Deus na parede dizendo: olha, eu sou o teu servo, eu te servi, eu fiz isso, eu restituí o templo, eu purifiquei o templo, eu refiz novamente, coloquei novamente diante da nação a adoração ao Senhor. Não, ele não foi colocar Deus na parede. Sabe o que ele foi fazer no templo? Humilhar-se. E a atitude de vestir-se de pano de saco, de rasgar as suas vestes, já era atitude de humilhação,
que o rei Ezequias estava apresentando diante do Senhor. Ele estava enfrentando uma grande dificuldade, porque o rei Senaqueribe tinha um grandioso exército, já tinha vencido tantas outras nações, e o rei Ezequias se humilhou diante da potente mão de Deus. O autor aos Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. E muitas pessoas entendem que essa atitude de chegar com confiança diante do trono da graça é chegar com voz de comando, é chegar mandando, é chegar se exaltando, porque agora foi aberto um livro caminho. Mais à frente vai dizer: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus faz aquilo que nós clamamos, aquilo que nós pedimos, não porque nós chegamos com confiança, autoridade, como se Deus estivesse ao nosso serviço, mas por causa da sua misericórdia. É por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. É por causa da misericórdia de Deus que não acontece algo de pior conosco. E misericórdia é pegar o miserável e colocar dentro do coração. E é isso que Deus faz. E é isso que nós devemos entender. Diante de Deus, nós somos miseráveis. Nós não merecíamos o tratamento. Nós não merecíamos o amor. Nós não merecíamos o cuidado que Ele tem por cada um de nós. E esse amor que Ele coloca sobre as nossas vidas, derrama sobre os nossos corações, não nos dá o direito de chegar com atitude de exaltação diante de Deus, como se nós fôssemos alguma coisa. Nós somos pobre, miserável e nu diante desse Deus. Tudo é por causa do amor que Ele tem por cada um de nós, que Ele derrama sobre os nossos corações. A palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Que você possa ouvir essa ministração e entender aquilo que eu quero trazer para a sua vida. O que eu quero trazer de ensinamento para a sua vida nessa tarde é que Deus está acima de nós. É que Deus é muito mais poderoso e grandioso do que nós imaginamos. Deus, Ele não é aquele gênio da lâmpada, como eu costumo dizer aqui, que está numa lâmpada e quando nós precisamos, esfregamos e nós temos direito a fazer 3 pedidos. Não. Ele é o Deus poderoso, grandioso, que nos garante vida eterna. Ele é o Deus poderoso que fez tudo aquilo que nós conhecemos. Ele é o Deus poderoso que nos dá vida e também que tira a vida. Ele é o Deus poderoso que organizou tudo debaixo dos céus para que aconteça no seu determinado tempo. Por isso, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele é o poderoso Deus que livrou a nação de Israel da servidão. Ele é o poderoso Deus que abriu o mar. Ele é o poderoso Deus que levou os seus servos vivos ainda para o céu, sem passar pela morte. Ele é o Deus poderoso que nos dá vida e nos garante vida. Por isso, o que nós somos perante de Deus, senão simples mortais, senão miseráveis, pobres e nus, sem direito a alguma coisa, sem direito a nada, a nenhuma herança. Mas o amor que Ele tanto nos amou, nos concede essa possibilidade, nos concede esse direito. Não porque somos bons, não porque mereçamos, mas porque o Seu Filho pagou um alto preço para que pudéssemos herdar essa herança. Por isso, humilhai-vos diante de Deus. Reconheça que só Ele é Deus e Ele é o único Deus sobre a humanidade. Ele é o poderoso Deus que está sobre o Covid-19. Mas o que talvez Ele está esperando é nós não nos colocarmos como os fariseus em oração, levantando os braços, achando que nós somos alguma coisa, mas humilhando-se diante dEle.
dobrando os joelhos e reconhecendo que só Ele é Deus. E quando Ele quiser fazer, Ele é Deus. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Nós não temos direito de exigir nada, mas temos direito de nos humilharmos diante desse Deus. Por isso, o tema da palavra de hoje é pano de saco. Vista-se de pano de saco. Humilhe-se diante desse Deus. E esse Deus que é rico em misericórdia continuará cuidando de cada um de nós. Tiago, capítulo 4, o versículo 8 a 10 diz: Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Que a humanidade, que todos os que estão ouvindo aqui e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem possam entender que Deus é o Deus soberano, é o Deus poderoso, é aquele Deus do qual Lúcifer achou que poderia colocar o seu trono na mesma posição que Deus, e ele foi derrubado do céu e ele foi lançado do céu, lançado fora do céu. Ele não dá a sua glória, não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o poderoso Deus, o grandioso e poderoso Deus. E o que cabe a cada um de nós é vestir-se de pano de saco, humilhar-se diante dele e reconhecer que ele é Deus. Que a humanidade possa reconhecer que existe um Deus poderoso que está acima de cada um de nós. E que nós possamos, além de reconhecer, se humilhar diante desse Deus, porque Ele é rico em misericórdia e Ele continuará cuidando de cada um de nós. Amém? É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para o teu coração nessa tarde, e que você possa reconhecer que Ele é Deus e se humilhar diante desse Deus, dobrar os joelhos diante desse Deus e reconhecer que Ele é o único e soberano Deus sobre a humanidade. Amém? Que nós possamos reconhecer esse grandioso Deus que está acima de nós. Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos nesse momento. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para reconhecer que só o Senhor é Deus, a reconhecer que nós somos miseráveis diante do Senhor. Nós somos pequeninos, Senhor Deus, pequenos diante da Tua grandeza. Mas o Senhor é rico em misericórdia e derrama essa misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender que não é tempo de exigir nada do Senhor, que não é tempo de cobrar nada do Senhor, mas é tempo de humilharmos diante da Tua presença, de vestirmos de pano de saco e mostrar a atitude de humilhação perante o Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, muda a nossa atitude, que o Senhor possa tirar da nossa vida a dura cerviz, que nós possamos tirar, Senhor Deus, da nossa vida o espírito de exaltação, o espírito de engrandecimento, e possamos reconhecer e ver e contemplar que só o Senhor é Deus. Senhor, abençoa essa vida, abençoa essa família, muda, Senhor Deus, as atitudes, que nós possamos nos vestir de pano de saco nesses últimos tempos, para que o Senhor possa mudar a nossa sorte, possa mudar a nossa história, possa mudar o rumo da humanidade. Senhor, é isso que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa compreender essa palavra, o recado de Deus para a sua vida. Nós não temos direito de exigir nada de Deus. Nós não temos argumentos para ter essa atitude de acharmos que nós somos alguma coisa perante Deus. Deus é soberano, Deus é grandioso. O que cabe a nós é humilharmos e agradecer pelo aquilo que o Senhor já fez por nós, nos dando a possibilidade de herdar a vida eterna. Que você possa, nesses últimos tempos, não colocar Deus na parede como algumas pessoas fazem. Coloca Deus e fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que curar o meu parente, você tem que me dar livramento, porque eu sou dizimista, eu oferto na tua casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós não temos direito a fazer isso.
que o único direito que nós temos é de dobrar os joelhos, vestir de pano de saco e se humilhar diante desse Deus, para que Ele continue cuidando de nós. Que Deus possa abrir o teu entendimento, que essa mensagem, esse recado possa estar no teu coração, possa firmar no teu coração e mudar as tuas atitudes, tá bom? Que possa cair por terra todo o espírito de orgulho que talvez esteja sobre você e existir dentro de você um espírito de humilhação, de adoração, amém? Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. Um abraço aí para Claudiane Rosinha, para Aline Smith, para Luz Marina, Pink DS Rosa, Yellow, que Deus abençoe, Jana Silva, Márcia Bretas, meu amigo Fábio, que Deus continue abençoando a sua empresa também aí, tá bom? Que Deus abra as portas que Deus abriu, Fábio, homem nenhum consegue fechar, amém? Um abraço para os nossos amigos aqui também pelo Face, né? Kaique, que foi meu aluno ali, querido aluno em Pau d'Arco, que Deus continue abençoando. Tevison, né? Lá de Marabá, que estava sumido agora, hoje está aí assistindo e acompanhando a nossa programação, que Deus abençoe. Meu primo Silmar, que Deus abençoe você e toda a sua família. Pastor Deusivaldo, a paz do Senhor. A minha pastora Edileuza, que Deus abençoe. A senhora, o pastor Abimael, abençoe o seu lar. Rafael Mota, paz do Senhor, Rafael. Aline Souza, um grande abraço, a paz do Senhor. Sandra Sobrinho, a paz do Senhor, está falando que está no hospital com a irmã, né? Ore por nós e principalmente pelo bebê que nasceu prematuro e estaremos orando. Vou colocar no caderninho de oração e desde já estará em nossas orações, né? Precisando de um milagre. Bom, se ele está precisando de um milagre, chegou diante da pessoa certa. Não eu, Deus que está ouvindo a sua oração, viu, hein? Irmã Sandra Sobrinho? É Deus que é especialista em fazer milagre. Quando a medicina não consegue, Deus entra com providência e opera o milagre. E eu tenho certeza que Deus vai estar cuidando dessa criança, da sua irmã, e vai dar tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Um abraço para a Rosângela Souza, que Deus abençoe, que Deus possa abençoar cada um de vocês. A gente volta amanhã. Amanhã é quinta-feira e amanhã nós estaremos orando aqui. Amanhã é o momento da oração. E eu conto com você para nós estarmos orando, apresentando diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, tá bom? Com atitude de humilhação, né? De submissão, de reconhecer que Ele é o Deus poderoso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, tá bom? Até amanhã, então, nós temos um encontro marcado. Fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos os nossos amigos. E a gente volta amanhã com mais programa Intimidade com Deus. A paz do Senhor.